Boa tarde, minhas irmãs. Bom dia, uma boa noite, minhas irmãs queridas em Jesus. A paz do Senhor para todas. Espero que todas estejam bem na presença do Senhor. Estejam felizes, com saúde, porque o nosso Deus é bom. Amém? Antes de tudo, peço para que as irmãs se inscrevam nesse canal, dê aí um joinha, dê um like, para que o YouTube veja que estamos falando de coisas boas e coisas agradáveis, que é do nosso Deus. A honra e a glória é para Ele, que só Ele é santo, o Senhor é digno de ser adorado, de ser louvado e glorificado. Eu estou aqui com a palavra dele em mão no livro de Apocalipse 1 e o verso 1, que nos diz assim: o título e assunto do livro, aleluia, glória a Deus, que diz assim: a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus nos lhe deu para mostrar ao seu servo as coisas que brevemente deve acontecer pelos seus anjos, e as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual certificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de todo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guarda e as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Amém. A palavra de Deus está falando aqui para mim e para você, minhas irmãs em Cristo Jesus. No livro de Apocalipse, no verso 1, capítulo 1 e o verso 1, que nos diz assim: que Jesus revelou, mostrou a João o que ia acontecer, que o tempo está próximo. Aleluia. E mostrou aquele que ouve a palavra deste livro, aquele que lê a palavra e que guarda no nosso coração aquilo que nós lemos, que é a palavra de Deus. Então nós temos que ler a palavra, o que está escrito na palavra de Deus, e colocar dentro do nosso coração, ela entrar no nosso coração, tanto na mente como no coração, porque quando ela vem para a nossa mente, ela desce para o coração. Aleluia. E nos diz: a revelação de Jesus Cristo, o qual Deus nos deu para mostrar ao seu servo as coisas que brevemente devem acontecer pelos os anjos, as enviou e as notificou a João, seu servo. Deus mostrou a João. A palavra de Deus diz que João foi arrebatado em espírito, e ali Deus mostrou a João o que ia acontecer. O que ia acontecer? E João ali mostrou, viu o que ia acontecer no livro. E diz: aquele que lê o livro, a palavra, e guarda no coração. Que guarda. O que guarda no coração a palavra de Deus. E a gente tem que pegar esta palavra, mostrar no nosso coração e ficar no nosso coração aquela palavra, para que nós venhamos botar esta palavra em prática do que a palavra de Deus está nos falando, nos revelando aqui no livro de Apocalipse. Bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem a palavra desta profecia e guarda e as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então nós temos que ter esse cuidado, minhas irmãs, de ouvir a palavra, que ela entre no nosso coração e a gente coloca ela em prática. A santa palavra de Deus. Porque ela é a verdade da minha e da tua vida. Porque o que está escrito nesta palavra vai acontecer. Ninguém sabe o dia, nem a hora, nem quando. Só sabemos que ela vai acontecer. Porque a palavra de Deus, ela é verdadeira, ela é fiel. Ela é viva, porque o dono da palavra é vivo. E Jesus é um Deus vivo. Aleluia. A revelação de Jesus Cristo, o qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Então, o que brevemente deve acontecer? Nós estamos vendo hoje, no dia de hoje, o que está acontecendo no mundo
Está bem claro o que está mostrando a palavra de Deus. Não é novidade para ninguém, só não entende aquele que não lê a palavra de Deus. Mas se você lê a palavra de Deus, você entende um pouquinho da palavra, como eu entendo um pouquinho da palavra de Deus, o que está acontecendo no mundo está escrito na palavra. Então, as coisas que estão acontecendo já é mostrando a vinda do Senhor Jesus. As pessoas às vezes querem se enganar. Ah, ninguém sabe o dia nem a hora, ninguém sabe, só quem sabe é o Pai. Mas sabemos que o porquê está próximo, porque tudo que está acontecendo está na palavra e está sendo revelada pela palavra. Porque Deus não é homem de mentira, nem filho do homem que se arrependa. O que ele diz, ele cumpre. Então, em Apocalipse está aqui o que vai acontecer brevemente. Brevemente aqui, ninguém sabe quando é esse brevemente. Se é hoje, se é amanhã, daqui um mês, daqui um ano, ninguém sabe. Só sabemos que está próximo, porque tudo está acontecendo de acordo com o que está na palavra. Está acontecendo no mundo o que está na palavra. Então, se está acontecendo no mundo o que está escrito na palavra, a palavra de Deus está se cumprindo, então está próximo. Então, nós temos que fazer o quê? Se preparar. Nós temos que lutar, se preparar. Para no dia da vinda do Senhor, nós estamos prontos. Para que Ele venha arrebatar a sua igreja. Que Ele venha arrebatar a sua igreja. Aquela e aquele que não estiver pronto, não vai, fica. Porque não vigiou. Não vigiou. E quando a gente vigia, a gente procura orar mais, a gente procura jejuar mais, a gente procura estar mais na presença de Deus. Então nós estamos fazendo uma preparação para no dia da vinda do Senhor. Porque Deus quer salvar toda a humanidade. Porque Deus deu seu Filho para morrer na cruz por todos. A palavra de Deus diz que Ele não faz decepção de pessoa. Ele ama a todos. Mas a salvação, ela tem um preço. O fato de Deus me amar, mas para mim ser salvo, eu tenho que procurar, eu tenho que lutar por a minha salvação. Eu não vou ser salvo vivendo do meu jeito, da minha maneira. Mesmo Jesus me amando. Mesmo Ele me amando. Mesmo Ele me amando. Eu tenho que lutar. Fazer uma luta para que eu venha ser salva. Porque se não for assim, minhas irmãs, não vai adiantar de nada. Não vai adiantar nada se eu não lutar pela minha salvação. Porque se fosse para mim viver como eu quero, da maneira que eu quero, como eu acho, a minha mente acha, e eu morresse, fosse direto para o céu, era muito bom. Estava bom demais. Não precisava Jesus ter dado, Deus ter dado o seu Filho. Por quê? Por quê? Por quê? Porque eu tenho que lutar por ela. Eu tenho que lutar pela minha salvação. Porque se não for assim, não vai adiantar de nada. Não adianta. A salvação, ela tem um preço. Tem renúncia. E renunciar o quê? Renunciar ao mundo. A palavra de Deus diz aqui em João, aquele que ama o mundo, aborrece a Deus. E aquele que vive com Deus, aborrece o mundo. Porque a luz não combina com as trevas. A luz não combina com as trevas. Não se mistura. Então, se eu estou no mundo, eu estou nas trevas. Se eu estou com Deus, eu estou na luz. E quando a gente está na luz, está nos caminhos de Deus, o mundo nos rejeita. O mundo nos rejeita. Porque se eu chegar ali na roda dos escarnecedores e começar a conversar as coisas do mundo, eu sou aplaudida. Mas se eu chegar ali e falar de Deus, as pessoas não gostam. Não gostam que eu fale de Deus. Por quê? Porque a luz não combina com as trevas. E a palavra de Deus está aqui falando em Apocalipse. É este caso, minhas irmãs. Que eu tenho que lutar, que viver para viver o quê? Para agradar a Deus. É difícil, é uma luta constantemente, todos os dias. Uma luta todos os dias. Para me ler a Bíblia, às vezes, minhas irmãs, dá sono, dá preguiça.
Quando eu penso que estou lendo, estou cochilando. Mas eu tenho que continuar. Pedir a Deus força. Eu tenho que pedir a Deus, Senhor, me dá força para mim continuar. Porque se não for assim, não adianta. Porque a salvação ela é muito séria. A salvação tem um preço. E se a gente não lutar por ela, não tem salvação, não. Porque a gente tem que... A palavra tem um louvor que diz, no céu não entra pecado. Nós somos pecadores, sim. Mas nós temos que todo dia pedir perdão a Deus e procurar a não pecar. Porque às vezes pecamos pelo que falamos, pecamos pelo que pensamos. Muitas vezes julgamos, porque somos seres humanos, ainda estamos aqui no pó dessa terra. Mas nós temos que todo dia pedir perdão ao nosso Deus. Pedir perdão a Deus. E lutar para que, se pecamos, às vezes julgamos ou falando algo de alguém, mas pedir perdão a Deus. Senhor, me perdoa. E Ele perdoa. Porque Ele é um Deus justo e verdadeiro. Então Deus mostrando aqui Jesus mostrando aqui a João o que vai acontecer. O que está para acontecer na vinda do Senhor. E aquele que lê essa palavra desse livro e guarda no coração. Quando a gente guarda a palavra de Deus no nosso coração, a gente procura fazer o que agrada a Deus. Mas quando a gente escuta no ouvido e sai no outro, esquece da palavra. Vai lembrar das coisas o quê? Das coisas do mundo. Viver da sua maneira. Não, eu estou bem, eu vou viver assim. Vive 10, 20, 30, 100 anos, 200 anos. Vive. Mas aí, quando Jesus, quando morrer, aí, como é que vai ser? Vai se salvar? Vai ter salvação? Que viver do seu jeito, da sua maneira, dos seus caminhos tortos? Então viva. Porque Deus Ele não pega no braço de ninguém. Diz, ei, não faça isso não, seja assim. Deus não faz isso. Porque Deus, ele é amor. Ele é justo, Ele é perfeito. Ele é educado. Ele só entra na porta quando ele bate na porta. Mas quando alguém abre esta porta, Ele entra. E quando Ele entra, Ele faz a obra perfeita na minha e na tua vida. Porque é assim que Ele é. Ele não entra numa vida de uma pessoa se a pessoa não querer. Porque Ele é educado. Então, o propósito de Deus, o pensamento de Deus é salvar toda a humanidade. Mas Ele vai salvar quem quer Ele. Aquele que quiser Ele e obedecer a palavra dEle, tem salvação. Aquele que quer andar do seu jeito, de acordo com os seus pensamentos, de acordo com o seu querer, anda, mas não tem salvação. Eu digo muitas vezes assim, o que vale a pena você precisar viver aqui nessa terra, achar que tem tudo, mas o mais importante se chama salvação e não se salvar. Valeu nem a pena nem viver. Porque o importante da nossa vida, minhas irmãs, querida em Jesus, é chamar salvação. Salvação da nossa alma, salvação da nossa família, salvação da nossa casa. Porque a salvação é quando a pessoa se salva, sai deste mundo e se tem salvação, é para a vida eterna. É a vida eterna. Esta vida aqui tem um prazo de validade. Tem um prazo. Viver 60, 70, 80, 100. O prazo. Só que a vida eterna é a vida eterna. É para sempre. E viver na presença de Deus, ali nos caminhos de Deus, na cidade santa que já está preparada desde o início dos tempos. Olha que coisa maravilhosa Deus fez para mim e para você. Para cada uma de nós. Aquele que quer Ele, aquele que quer servir a Ele, que quer amar Ele, que quer obedecer a palavra dEle, Deus está de braços abertos. Ele ama todos, mas Ele abomina o pecado.
ele abomina o pecado. O fato dele me amar, isso não quer dizer que eu vou me salvar, se eu não for obediente à palavra dele. Se eu não botar a palavra dele dentro do meu coração e na minha mente. Porque tem que estar de acordo com a mente e o coração. Porque quando eu ouço a palavra de Deus, ela entra no meu ouvido, fica na minha mente, ela desce para o coração. Aquela palavra está ali. Gravou. A palavra de Deus diz que o nosso coração tem que ser assim, escrito como uma pedra ali. Ficar gravada. E quando ela está no meu coração, eu estou entendendo que a palavra, o próprio Deus está na minha vida. O próprio Deus está na minha vida. Porque o Espírito Santo é Deus. E quando ele está na minha vida, eu procuro obedecer a Deus. Os meus passos são retos. Ele nem pende nem para a esquerda nem para a direita. Eu tenho só um pensamento só. Eu não tenho dois pensamentos, eu pensar um hoje, outro amanhã, não. Eu sou Jesus. A minha vida está na mão de Deus. Viver para servir a Deus. Para no dia da vinda dele eu estarei pronta. No dia da vida dele você está pronta. Porque Deus sofreu, Deus deu seu filho para sofrer aqui na terra, pelo um bando de pecadores, ele, um santo, justo, perfeito, que não merecia passar o que passou. Mas ele passou para salvar. Então o propósito de Deus se chama salvação. Salvar. Mas para mim ter essa salvação, como eu falei já para minhas irmãs, eu tenho que recusar tudo do mundo. Viver no mundo, mas este mundo não faz parte da minha vida. Porque eu não sou do mundo, eu sou de Deus. Então, se eu sou de Deus, minhas irmãs queridas de Jesus, eu tenho que procurar fazer o que agrada a Deus. Na minha vida tem que ser, primeiramente, Jesus, o autor e consumador da minha fé. Depois, vem de família, depois vem, mas primeiramente tem que ser Jesus. Deus diz, aquele que não é digno de ser servo dele, não serve para ele. Porque muitas vezes a gente quer fazer os nossos afazeres, primeiramente eu vou fazer isso, depois Jesus. Não, primeiramente tem que ser Jesus. Buscar primeiramente o reino dos céus e todas as coisas serão acrescentadas. É a palavra que nos diz. Então esta palavra aqui, ela é real, ela é viva. Ela é a verdade na minha e na tua vida. Quando a gente verdadeiramente crê. Nós temos que crer. Crer. Quando a gente crê na palavra, fica no nosso coração ali crendo, confiando, mesmo que nossos olhos humanos estão vendo tudo diferente do que a gente está pedindo a Deus. Mas nós cremos porque Deus ele é vivo, ele é real. Então, se ele existe, ele é real, é verdadeiro e é vivo, então vai acontecer na minha vida, vai acontecer na tua vida. E tudo vai ser para a honra e glória do Senhor. E aqui está dizendo, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guarda e as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, o que é que Deus está falando para mim e para você? É ouvir a palavra, ela entre no nosso coração e a gente guarda a palavra. Guardar a palavra não é guardar, ficar só para si, não, porque a palavra de Deus ela é para ser falada. E de levar o ide de Jesus, e de pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que não crê já está condenado, agora aquele que crê é salvo. Guardar é a gente guardar para que a gente não venha pecar contra Deus. Não é guardar para si e não falar de Deus, não. Às vezes não está guardado no meu coração, é só para mim. Não. Deus é para todos. O Espírito Santo, ele está em todo canto ao mesmo tempo. Quando a gente fala guardar, é guardar para que a gente não venha pecar contra Deus. Lembrar sempre da palavra. Lembrar sempre do que está escrito a palavra de Deus. Porque quando eu estou lembrando da palavra, eu estou lembrando de Deus, porque é o próprio Deus na palavra. Às vezes a pessoa diz, guardar é ficar só para mim. Não, guardar daqui só. Não. É guardar para que eu não venha pecar contra Deus. Guardar, quando eu estou. Às vezes a gente quer falar coisa e lembrar. Não, eu não posso falar besteira, por quê? Porque eu tenho um Deus na minha vida. Eu tenho um Deus que é grande e poderoso na minha vida. Então eu tenho que ser obediente e fazer o que agrada a Deus. Amar, acima de tudo, Ele e depois dele, o próximo como a si mesmo.
Só amo o próximo. O que é amar o próximo? É amar uma pessoa que eu não sei nem quem é. É ver aquela pessoa ali, mas desejar o bem para aquela pessoa. Aquela pessoa viva bem, tenha saúde. É amar o próximo. Porque é assim que Deus quer ver a gente. O nosso pensamento não é como o de Deus, porque Ele é Deus, nós somos pecadores. Mas Deus, Ele é Deus, minha irmã querida. Então nós temos que lutar, fazer o que agrada ao nosso Jesus Cristo, agradar a Ele de todo o nosso coração, mesmo com nossas falhas, com nossos defeitos, porque somos falha, somos pecadores, mas procurar a viver de acordo com a palavra. Amém, minhas irmãs? Fico com esta palavra, que Jesus nos abençoe, que tenha um final de semana abençoado, um final de semana na presença de Deus, que Jesus nos abençoe, nos guarda, nos livre do mal, que a paz do Senhor esteja em cada coração de quem ouve esta palavra, em nome de Jesus.